Meu nome é Renata, eu sou psicóloga com formações em aba, pós-graduando em aba, AT também, acompanho crianças autistas e sou mãe de uma criança autista de 5 anos. Eu queria hoje relatar com vocês algumas questões que apareceram aqui para mim na clínica recentemente que eu acho bem interessante. Qual é o momento da gente matricular o nosso filho na escola? E aí essa questão é muito interessante, surgiu em dois casos que eu venho acompanhando, dos pais me questionarem se é cedo ou se é tarde essa criança ir para a escola, por conta de falas de neurologistas, falas, muitas vezes até de outras psicólogas, de fonos, que dizem aquela velha frase que a gente já conhece: olha, coloca na escola que ele vai dar um boom, porque ele vai viver com crianças, ele vai ter que se virar. Nossa, ele vai ter muitos ganhos com a escola. Eu não discordo dessa fala. A escola realmente é um ambiente que agrega muito para a criança, porque essa criança vai ter que melhorar essa comunicação de alguma forma, né? Ela vai ter que se fazer entender de alguma maneira e interagir com novas pessoas, com novos contextos, num novo ambiente e se adaptar. Isso é muito importante, sim. Mas a gente não pode deixar de pensar, quando a gente fala no início escolar, de que quando a gente fala de uma criança com atraso, com questões no neurodesenvolvimento, a gente precisa preparar essa criança para esse passo, para esse momento. É um pouco diferente do que a gente costuma fazer às vezes com a criança que é neurotípica. Por quê? A gente já sabe, através da análise do comportamento, que o que determina o comportamento não é o pensamento. Então, que muitas vezes não adianta eu conversar com a criança, que é o que as famílias falam: eu já tô conversando com o Joãozinho, né? Eu já tô contando para ele que ele vai para a escola. Muitas vezes pro autista, né? Não todos, mas muitas vezes só conversar de que ele vai para a escola pode não ser o suficiente para preparar para esse momento. E aliás, vamos combinar, acho que para qualquer criança isso é muito pobre. Eu costumo dizer que quando a gente pensa em ir para a escola, a gente precisa pensar também em alguns cuidados, em alguns preparos. A primeira coisa é, no meu entendimento como psicóloga e como mãe, não existe uma idade para a criança ir para a escola. Existe eu olhar para essa criança e verificar se ela já tem habilidades básicas para ir para a escola. Porque se essa criança ainda não tem habilidades básicas, como por exemplo, contato visual muito pobre, né? Não tem um bom contato visual, se essa criança não sabe se fazer entender, ela pode não falar, mas ela precisa ter uma boa comunicação, pelo menos apontar, sinalizar de alguma maneira o que ela precisa, as suas necessidades. Isso é extremamente importante, porque veja só, imagina a gente colocar uma criança no ambiente escolar que aqui no Brasil, vamos combinar, não tem já grandes estruturas, as salas normalmente são cheias, né? Outras crianças, um ambiente que já vai exigir muito dela porque é novo, porque tem mais barulho, porque tem mais informação, ela já tem prejuízos para socializar. Imagina se eu coloco essa criança sem habilidades básicas. O que vai acontecer? Essa escola não vai trabalhar para a gente essas habilidades. Essa criança muito provavelmente vai ter birras, vai chorar, pode entrar em crise e a escola vai se tornar extremamente aversiva. Essa criança não vai ter o desejo de voltar no dia seguinte para a escola. E mais, ela vai e não vai ter ganhos, porque ela não vai interagir, ela não vai trocar, ela vai estar super resistente, com uma dificuldade imensa, talvez, para se adaptar, sendo que a gente poderia ter ajudado e ajustado e trabalhado algumas coisas antes de inserir a criança nesse contexto, que já vai ser um contexto que vai estressar, que vai exigir, que vai demandar dela, né? Então, é importante quando a gente fala em ir para a escola, em pensar em primeiro, ver se a criança tem essas habilidades, se essa criança está preparada já para ir para esse contexto.
Claro que quando a gente fala de uma criança com atraso, sempre vai faltar uma coisa ou outra e que a escola pode trazer isso como um ganho, com muitos ajustes numa enorme parceria aí entre família, escola e profissionais. Mas o básico, habilidades básicas, são coisas que uma escola não vai trabalhar, seja ela particular, seja ela estadual. É algo que a gente precisa trazer, trabalhar em casa, nas terapias, para que a gente possa pensar em outros passos. Senão eu vou estar colocando a minha criança na escola por protocolo, para dizer que ela vai. E trazer, talvez, às vezes, com isso, prejuízos imensos para essa criança. Então, número 1, o momento de ir para a escola é o momento que a criança já tem habilidades básicas para ir para a escola. Número 2, preparar essa criança, não só com conversas, mas com desenhos que mostrem, né, os personagens que a criança gosta, ou personagens indo para a escola, mostrando que a mamãe deixa, que a mamãe volta para buscar, que tem os colegas, que tem a professora, trabalhando com historinha, né, contar histórias sobre o primeiro dia de aula, sobre introdução escolar, brincar com palitoches falando sobre esse contexto. Então, muito antes da gente pensar em colocar essa criança, preparar um contexto muito rico sobre esse tema. Eu fiz isso com muitos pacientes, deu muito certo. Eu fiz isso com a minha filha, a adaptação dela escolar foi muito bacana. Claro que as crianças estranham num primeiro momento, até as crianças que não têm nenhum fator estranham. Mas cabe a nós, pais, profissionais de crianças que têm algum atraso do neurodesenvolvimento, pensar no que a gente pode contribuir, no que a gente pode melhorar para essa ida. Então, pais, não se preocupem se o seu filho tem 3 anos e ainda não vai, e o teu vizinho com 1 ano, 2 já está na escolinha. Não se preocupem se a sua criança vai começar com 4 anos. O importante é a sua criança ir quando ela estiver com boas estruturas, boas bases para ir para essa escola, porque mesmo ela já tendo essas bases, ela vai ter enormes dificuldades. A gente já vai precisar trabalhar diversos ajustes. Eu achei interessante compartilhar isso com vocês, porque foi tema de conversa com alguns pais de crianças que eu atendo, e inclusive um grande debate com alguns profissionais que discordaram, e eu precisei me pontuar nesse sentido com relação a que essas crianças em específico não têm ainda habilidades para a gente já estar colocando uma escola desesperadamente. Escola traz muito ganho, sim. Escola é um ambiente enriquecedor para qualquer criança, principalmente uma criança com questões, mas a inclusão ela não acontece por milagre. E a escola ela vai cumprir com o papel dela, e muitas vezes fazer ela cumprir o seu papel já é bem difícil. Então, essa questão das habilidades é uma questão que a criança precisa ir para a escola com isso já ganho, com isso já pronto. A minha filha iniciou a escola com 4 anos de idade, porque ela teve atraso para andar, ela andou com 3, e com 3 ela já falava muito pouco, mas eu achei que era mais interessante dos 3 aos 4 eu dar um gás em terapia para que ela entrasse andando, falando e completamente desfraldada. E foi isso que eu fiz. E ela tá muito bem no ambiente escolar desde o ano passado até agora. A volta às aulas foi tranquila, mas por quê? A gente trabalha nas férias algumas questões, a gente trabalha a questão da volta às aulas, tudo é um processo, né? A gente precisa muito pensar como as coisas são para o autista e não só pensar em idades, em marcos do desenvolvimento ou só nos ganhos. Toda decisão, quando se trata de uma criança que requer algumas necessidades, algumas adaptações, quando se trata de uma criança que tem outras questões que fogem do padrão, a gente precisa analisar tudo com muito carinho e não ficar só na superfície pensando que ela já está com X idade ou assim ou assado, ok? Eu queria compartilhar isso com vocês. Ninguém é obrigado a concordar, mas acho que pode servir